Imagine que você acorda um dia e tudo funciona perfeitamente. O dinheiro entra, as contas estão em dia, nada te pressiona, nada te exige, nada te ameaça. Você tem comida, conforto, entretenimento, distrações infinitas. Não precisa lutar por nada hoje. Não precisa provar nada a ninguém. Nos primeiros momentos, isso parece o paraíso. Finalmente paz, finalmente descanso, finalmente controle. Mas à medida que os dias passam, algo começa a mudar. Você acorda sem urgência, sem tensão, sem motivo real para levantar rápido. As horas escorrem, o corpo fica pesado. A mente começa a procurar algo não prazer, mas sentido. Você abre telas, consome, se distrai, mas nada preenche. E então surge uma sensação difícil de admitir. Não é tristeza, é inutilidade. Como se, sem desafios reais, algo essencial em você estivesse atrofiando em silêncio. Como se o conforto tivesse resolvido tudo, menos você. Ninguém te prepara para isso. Pelo contrário, a sociedade passa a vida inteira vendendo a ideia de que o objetivo final é chegar exatamente aqui. Segurança, estabilidade, ausência de dor. Desde cedo você aprende que sofrer é fracassar, que desconforto é sinal de erro, que silêncio é perda de tempo. Então você corre, trabalha, aguenta, constrói e quando finalmente alcança uma vida confortável, espera sentir plenitude. Mas o que encontra é um vazio estranho, quase constrangedor de admitir. Porque como explicar que, tendo tudo o que disseram que traria felicidade, você se sente cada vez mais distante de si mesmo? O problema é que conforto demais não fortalece, ele amortece. Ele remove o atrito que molda o caráter, a pressão que organiza a mente, a necessidade que dá direção. Durante milhares de anos, o homem acordava com um propósito imposto pela realidade. Havia perigo, escassez, responsabilidade concreta. Hoje, grande parte disso foi substituída por conveniência. Tudo chega rápido, tudo é fácil, tudo é ajustável, e o que parece progresso externo começa a gerar regressão interna. Sem perceber, você perde a capacidade de sustentar o próprio pensamento sem estímulo, de ficar em silêncio sem ansiedade, de enfrentar qualquer sensação que não seja agradável. Blaise Pascal já dizia que toda a infelicidade dos homens vem de não saber permanecer em repouso num quarto. O conforto moderno não nos deu paz, ele nos tirou a capacidade de ficar conosco mesmos. E quando isso acontece, a mente começa a buscar escapes. Pequenos prazeres substituem grandes significados. Você se distrai não porque quer, mas porque não suporta o vazio que aparece quando tudo silencia. Viktor Frankl explicou isso com clareza. Quando o homem perde o sentido, ele não entra em colapso, ele se distrai. Talvez você reconheça os sinais: a dificuldade de se concentrar, a irritação sem motivo claro, o cansaço constante mesmo sem esforço real, o impulso automático de preencher qualquer pausa com ruído. Isso não é fraqueza, pessoal. É consequência de uma vida onde nada exige o melhor de você, onde tudo é confortável demais para despertar sua força, mas exigente o suficiente para te manter ocupado. Um estado silencioso onde você não sofre o bastante para mudar, nem vive o bastante para se sentir inteiro. Friedrich Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O problema do homem confortável não é excesso de dificuldade, é a ausência de um porquê real. E talvez a pergunta mais incômoda seja essa: se o conforto é o objetivo final, por que tantos homens chegam lá
e se sentem vazios. Porque ao eliminar quase toda a dor da vida, algo dentro deles começa a morrer lentamente. Quando um homem percebe que o conforto está drenando seu sentido de vida, duas coisas costumam acontecer. A primeira é a negação. Ele tenta se convencer de que está apenas cansado, que é só uma fase, que logo passa. A segunda é mais perigosa. Ele dobra a aposta no conforto. Mais distração, mais consumo, mais anestesia. Porque encarar a verdade dói. E a verdade é simples, mas brutal. Uma vida sem exigência externa começa a corroer a exigência interna. E quando isso acontece, o homem deixa de se conduzir e passa apenas a reagir. O conforto excessivo não destrói de uma vez. Ele age devagar. Ele retira, pouco a pouco, a sensação de necessidade. Sem necessidade, não há urgência. Sem urgência, não há foco. Sem foco, a mente se fragmenta. Você começa vários projetos e não termina nenhum. Começa dias com intenção e termina noites com culpa. Não porque seja fraco, mas porque nada ao seu redor pede o seu melhor. E o ser humano só descobre quem é quando algo o convoca a ultrapassar a própria inércia. Existe um erro moderno muito difundido: acreditar que paz é ausência de desconforto. Não é. Paz é coerência interna. É saber por que você acorda, por que suporta o esforço, por que aceita certas dores e rejeita outras. Carl Jung dizia que não existe despertar da consciência sem dor. E o que a vida confortável faz é eliminar qualquer convite ao despertar. Ela te mantém funcional, produtivo, entretido, mas desconectado. Você vive ocupado demais para se escutar e confortável demais para mudar. Observe como muitos homens hoje vivem uma estranha contradição. Nunca tiveram tanto acesso a conforto, informação e liberdade, mas raramente se sentiram tão perdidos. Isso acontece porque o conforto remove os marcos. Antigamente, a dificuldade delimitava o caminho. Hoje, a ausência de limites cria confusão. Quando tudo é possível, nada parece necessário. E sem necessidade, o propósito evapora. A mente começa a girar em círculos, criando problemas imaginários para compensar a falta de desafios reais. É por isso que tantos homens se sentem atraídos por experiências extremas, rotinas rígidas ou discursos de endurecimento. Não porque amem sofrimento, mas porque sentem falta de estrutura. Sentem falta de algo que organize o caos interno. O desconforto saudável não é inimigo. Ele é um organizador psicológico. Ele separa o que importa do que é ruído. Ele devolve ao homem a sensação de direção. Sem ele, tudo vira estímulo solto, prazer fragmentado, vontade dispersa. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. Não se trata de abandonar o conforto e buscar sofrimento cego. Isso seria apenas outra fuga. O que está em jogo é escolher desafios voluntários, criar tensões conscientes em um mundo que oferece apenas alívio automático, disciplina, silêncio, esforço físico, limites digitais, metas que exigem constância, pequenas fricções diárias que devolvem densidade à experiência de viver. Como dizia Aristóteles, a excelência não é um ato, é um hábito. E hábitos só se constroem onde existe resistência. Quando um homem aceita esse princípio, algo começa a se reorganizar por dentro. A mente desacelera, a atenção se aprofunda, o corpo responde. A sensação de inutilidade dá lugar a uma quieta firmeza. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque voltou a fazer sentido. Ele não foge mais de qualquer desconforto. Ele aprende a distinguir qual dor constrói e qual apenas destrói. E essa distinção é maturidade. O vazio que você sente não é um defeito,
é um sinal, um alerta de que sua vida ficou confortável demais para sua própria alma. Ignorá-lo é continuar anestesiado. Escutá-lo é recuperar algo que estava adormecido. O mundo vai continuar oferecendo facilidades, atalhos e distrações, mas a pergunta decisiva permanece: você vai aceitar uma vida sem exigência? Ou vai escolher ser convocado novamente pela própria existência? Porque no fim, conforto excessivo não rouba apenas o propósito. Ele rouba o contato com quem você poderia ter sido. E recuperar isso exige algo que a sociedade evita te ensinar: a coragem de escolher o desconforto certo. Não para sofrer mais, mas para finalmente viver com densidade, presença e direção.